Tudo bem com vocês aí? Parabéns, 10 graus, né? Não era para sair do edredom hoje, né? Sejam bem-vindos. Mais um domingo na casa de Deus. Vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 4, versos de 12 a 16. A Bíblia fala que todos nós precisamos de encorajamento na vida cristã. Aliás, diz que nós devemos encorajar uns aos outros dia a dia. Quem já teve vontade de desistir aqui da fé cristã? Você não desiste porque é Deus que segura você. Mas tem hora que ser crente é difícil. O que é que nós precisamos para ter uma vida de encorajamento? Eu quero colocar para vocês duas coisas aqui. Primeiro, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus e olhar para Jesus. Certo? Essa carta aos Hebreus, ela foi escrita para encorajar crente. E eu desafio você a ler essa carta durante a semana. Você está gastando aí 2 horas na Netflix para assistir a séries. Porque crente agora é séries. Pastor, você assistiu aquela série? The Chosen. Ninguém mais lê a Bíblia. Nós temos que ler Bíblia. Temos que gastar. Você gasta 2 horas assistindo filme, mas não gasta 2 horas lendo a Bíblia. Então eu queria colocar hoje feijão com arroz, bife e salada. Hebreus 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua palavra. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumos sacerdotes que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Meus prezados irmãos, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que ouve as Escrituras. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê as Escrituras e medita nelas de dia e de noite. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que pratica a palavra, que obedece a palavra. Nós não podemos sobreviver espiritualmente sem a palavra de Deus. E a palavra nos foi dada escrita. Revelação o quê? Escrita. Então tenha uma Bíblia escrita. Tá certo? Eu sei que você tem no celular, tem não sei o quê, tem aplicativo de Bíblia, tem isso, tem aquilo. Mas eu queria desafiar você a ter sua Bíblia de estimação, para você lê-la todo dia e meditar nessa Bíblia todo dia.
sem Bíblia, nós não perseveramos. A Bíblia nos foi dada para nos avivar, para nos encorajar, para aumentar a nossa fé. E todo o sucesso do crente está lá em Josué capítulo 1. Você terá sucesso se você o quê? Meditar e obedecer essa palavra. Você será bem-sucedido em todos os seus caminhos. Salmo 1 também diz isso, né? Será como uma árvore plantada junto, e no devido tempo dá o seu fruto, as folhas não murcham, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Então a teologia da prosperidade na Bíblia é a Bíblia. Veja aqui, não vai dar tempo, mas aqui o autor aos Hebreus fala do poder da palavra. Se você observar bem, versículo 12, porque a palavra de quem? Não é de Chico Xavier. Não é de Allan Kardec. Essa palavra é de Deus. Está claro? Toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando você quiser ouvir Deus falar com você lê a Bíblia. Essa palavra de Deus, ela tem como característica a sua origem. Ela é divina, ela é sobrenatural. Ela veio do céu. Não são pensamentos humanos, são pensamentos de Deus. Pessoal que veio da CCB aí, que usava a Bíblia como desodorante, só debaixo do sovaco, começa a ler a Bíblia. Começa a estudar a Bíblia. Segundo, ela é fonte de vida. Diz aí, a palavra de Deus é viva. Segunda característica, ela é divina e ela é viva. O que significa essa palavra viva? Significa que ela tem vida em si mesmo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é a semente da nossa regeneração. Se você é crente, é porque a palavra de Deus, que é a semente, frutificou no seu coração. E Pedro diz que essa palavra passa a ser o nosso leite espiritual. Está lá. E nós devemos tomar esse leite todo dia. Então a palavra, ela tem um poder, diz o Salmo 119, de nos vivificar. Então se você está desanimado, desencorajado, leia a Bíblia. Porque a Bíblia é a voz de Deus. E você sabe que a palavra de Deus é poderosa, porque Deus diz, haja luz e houve luz. Tudo foi criado pelo poder da sua palavra. E Jesus é o verbo, a palavra de Deus, o quê? Encarnada. Terceiro lugar, ela é divina, ela é viva. E se ela é viva, e possui vida em si mesma, e produz vida onde ela chega, ela jamais poderá morrer ou ser destruída. Pode queimar a Bíblia, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Terceiro, ela é eficaz. Eficaz. Nós estamos vivendo num mundo onde se cobra eficácia, produtividade, eficiência. E Deus nos deu essa palavra, porque quando eu leio a Bíblia, quando eu medito na Bíblia, quando eu estudo a Bíblia, quando eu pratico a Bíblia, ela é produtiva e eficiente naquilo que ela se propõe. Deus diz assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz.
Quantas vezes eu e você, nós estamos derrubados, aí a gente lembra de um versículo, a gente ouve Deus falando com a gente, e aquela palavra o que nos levanta. Lá em 2 Timóteo, Paulo diz que ela é útil para o ensino, para a correção, para nos convencer dos nossos erros, para nos julgar e principalmente para nos consolar. Consolar. Você está derrubado? Está desanimado? Leia e ore o Salmo 123. Ou o Salmo 23. Como é que o Salmo 23 começa? O Senhor e nada me faltará. E tudo que você precisa vai estar no restante do Salmo. Até morrer. Né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E quando seus dias acabarem, habitarei por todo sempre. A Bíblia é eficaz, é eficiente. Ela produz algo que nenhum livro pode produzir. Quarto lugar, ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Essa espada de dois gumes aqui é uma figura que ele usa, que quando essa espada é usada, ela tanto penetra em quem está pregando ou ensinando, quanto naquele que está o quê? Ouvindo. Significa que todos são feridos quando se toca nessa Bíblia. Vou contar uma história para vocês do pastor Ronaldo Lidório. Ele estava lá entre os concombas e ele saía recitando a Bíblia. E um catimbozeiro vinha atrás dele repetindo o que ele dizia. Um dia, o Ronaldo chegou lá na aldeia e o catimbozeiro estava chorando. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não, eu estou convencido dos meus pecados e Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Por isso que dá a Bíblia para o povo. Pode deixar, distribui Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, ela é penetrante. Também ela é cortante. Ela fere a todos que nela tocam. Ela é penetrante, porque ela penetra as superfícies mais duras e resistentes. Ela é afiada a ponto de ir onde nenhuma outra espada pode ir. Você já notou que quando eu e você, nós temos um problema, uma luta, e a gente vai orar e a gente não sabe o que dizer? Quem já viveu isso aqui? Você está sentindo um trem, uma coisa, mas você não sabe descrever essa coisa. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos o quê? O que é que você tem? Não sei, o que é que eu tenho? Mas a palavra de Deus, ela vai lá. Ela trata as necessidades mais profundas da nossa alma. Ela vai onde nenhuma outra palavra pode ir. Ela é divina, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, mas tem uma coisa também. Diz assim, a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Sabe o que significa isso? A palavra, ela é discriminadora. Ela separa coisas parecidas, mas aparentemente confusas. Minha psiquiatra disse que eu tinha que fazer terapia.
Não sei, porque eu me sinto tão bem, mas arrumou uma psicóloga. Cada vez que eu ia lá, deixava R$300. 6 meses. Eu digo, doutora, e aí? Fechou o meu quadro? Ela disse, não, não é assim não, você tem que vir, ficar conversando. Eu falei, 300 pau toda vez? E ela era judia, 300 pau. Não, aqui, isso é coisa para anos. E ela perguntava, o que você sente, o que você tem? Eu falei, eu não sei. A única coisa que eu sei é que as pessoas que estão ao meu redor reclamam, mas eu não tenho nada para reclamar. Você não se sente assim também, não? Que o problema é outro? Mas a Bíblia revela coisas assim, sobre mim, sobre você. Pode você estar com Deus, em oração, lendo a palavra convence você. Mostra os seus defeitos, seus pecados, seus erros. Então, ela discrimina aquilo que é. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é justamente quando você está com um plano e você vai orar e vai ler a Bíblia, e a Bíblia vai conhecer que aquele plano não é de Deus, é coisa da sua cabeça. Porque aos nossos olhos, todos os caminhos parecem o quê? Bons, mas no fim são caminhos de morte. E quando você lê a Bíblia discrimina você. Mas ela, em 7º lugar, a palavra de Deus, além de divina, de viva, de eficaz, de cortante, de penetrante, de discriminadora, ela é discernente. Veja aí, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Que coisa linda isso aqui. Ela expõe o nosso interior, revelando-nos tudo aquilo que está no nosso coração. Veja o versículo 13 aí, 4:13, lê comigo. O que diz aí? E não há que não seja, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele. Por isso que Tiago diz que a palavra de Deus é como um espelho. O espelho mostra a realidade. Você não pode brigar com o espelho, pode? Ela reflete aquilo que nós somos, o quê? Externamente. Mas aqui está falando que também ela revela, ela põe para fora tudo o que nós somos. Mas aí, a sequência do texto, você diz, pastor, não tem muita lógica. Tem. Porque depois de falar do poder da palavra, a preocupação do autor não é que a gente faça um diagnóstico na nossa vida, que a palavra faça o diagnóstico e não apresente o remédio. Por isso que ele vai juntar o poder da palavra com Jesus. E ele vai na sequência lógica do texto, da narrativa, ele diz, tendo pois. Eu gosto disso aqui, tendo pois. O verbo aqui está no presente ou não? Passado ou futuro? O que é tendo? Então a Bíblia mostra todas as nossas confusões, os nossos pecados, as nossas fraquezas, os nossos erros. E a Bíblia nos empurra para Jesus.
Porque Jesus é o espírito da profecia. Jesus é o tema das Escrituras. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Examinai as Escrituras, porque são elas que testificam o quê? De mim. Quem lê a Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem medita na Bíblia, vai para Jesus, não vai para outro lugar não. Porque o propósito da Bíblia é nos empurrar para Jesus. João coloca lá no seu evangelho que Jesus fez muitas coisas, mas aquelas que foram escritas é para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus e que crendo em Jesus nós tenhamos o quê? A vida eterna. Jesus diz, a tua palavra é a verdade, santifica-os da verdade. Então não tem como você estudar a Bíblia e não correr para Jesus. E ele diz assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes, o quê? A nossa confissão. A palavra Jesus é o nome humano. Filho de Deus é divino. Então nós temos um sumo sacerdote que não é pequeno, ele usa o adjetivo o quê? Grande. Grande. Grande significa superior em comparação com os outros. Mas por quê? Por quê? O sacerdote de Jesus é superior. Primeiro, por causa da sua identidade. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. Segundo, ele é superior por causa do local que ele ministra. Diz que ele penetrou os céus. Ou seja, Jesus está ao lado de Deus, intercedendo por mim e por você. O diabo acusa. E olha, gente, o diabo para acusar a gente não precisa de muito. Só que ele é o nosso grande sumo sacerdote que está no tribunal divino. Ele penetrou os céus. Ele está na presença de Deus. Nós temos o Espírito Santo aqui na terra, que intercede por nós, que nós não sabemos orar como convém, ele nos ajuda na nossa fraqueza, mas nós temos um intercessor ao lado de Deus, dizendo, Arival não presta, mas eu morri por ele. Deve cantar aquela canção, você não vale nada, mas eu gosto de você. Forró celestial. Por que, irmãos, a gente não desiste? Porque Jesus não desiste de nós. Ele nos ama. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Por isso que ao correr a carreira que nos está proposta, nós devemos olhar firmemente para Jesus. Jesus é tudo. Ele foi cantado aqui, é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo. Ele é grande por causa da sua simpatia conosco. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Presta atenção, a palavra compadecer significa simpatizar, sofrer junto. Significa que Jesus se identifica conosco. Ele veste a nossa pele. Nas nossas angústias, ele se angustia conosco. Se você tem rejeição, é rejeitado, ele foi o mais
Se você foi traído, ele foi traído por todos. Não existe nada que você sinta que Jesus não sinta com você. Por isso que a Bíblia, ela revela aquilo que nós somos, põe para fora. E aí, mas olha, não desespera não pula da ponte. Vai para Jesus. Vai para Jesus. A palavra fraqueza, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das, o quê? Nossas fraquezas. Está no plural na sua Bíblia aí? E são nossas, não é dele. Todo mundo aqui tem fraqueza. Eu sou pobre e necessitado e o Senhor cuida de mim. A palavra fraqueza significa toda forma de necessidade que eu tenho. Jesus é simpático, é empático. Ele está com você. Tem domingo que eu digo assim, eu não vou para a igreja hoje. Não estou com vontade de pregar. Mas você é o pastor. E o povo está lá para lhe ouvir. E eu falo, Senhor, mas então me dá a mensagem. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos, como igreja, nos conscientizar das nossas fraquezas. Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. Nós viemos aqui porque nós somos fracos, nós somos tontos. Nós estamos aqui não é porque nós somos melhor do que ninguém. Outro dia um irmão falou comigo, pastor Arival, eu gosto do senhor porque o senhor é normal. Eu falei, há controvérsias. Porque o senhor parece com a gente, assim, o senhor é pastor, mas não... Mas, irmãos, nós temos que ser fracos mesmo, nós temos que reconhecer as nossas fraquezas. Se não for a graça de Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. Nós cantamos aqui hoje. Então, para de se achar o espiritual, o santarrão. Seja misericordioso. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê? Misericórdia. Seja mais duro com você e seja mais sensível com o outro. É isso que Jesus faz comigo e com você. Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele suportou todas as tentações, porque ele é superior por causa da sua identidade, do local onde ele ministra, da sua simpatia conosco, da sua perfeição. Jesus suportou toda sorte de tentações, mas ele não pecou. O pecado é a única experiência humana pela qual Cristo não passou. Ele podia ser tentado, mas não podia pecar. A impecabilidade de Jesus é ensinada de forma clara em toda a Bíblia. E aí o pastor Hernandes falou aqui semana passada, né? Sobre o leproso. Porque o impuro não pode purificar o impuro. Só o puro, ao tocar no impuro, transforma o impuro em impuro. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus porque nós vamos celebrar aqui que o puro morreu em nosso lugar. E Ele é poderoso não somente para nos perdoar no passado, mas purificar-nos de todos os nossos pecados. Mas eu quero concluir chamando a sua preciosa atenção. Jesus é superior porque Ele é acessível. Acessível.
Versículo 16. Vamos ler juntos? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro. Ele penetrou os céus, mas Ele é o nosso novo e vivo caminho. E a gente pode, por causa dele, entrar na sala do trono. E o trono não é trono de juízo, é trono de graça. Para nós recebermos misericórdia em tempo que? Oportuno. Significa naquele tempo que eu mais preciso de Jesus, eu posso clamar por Ele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então eu queria deixar essa mensagem pastoral para vocês, nessa manhã. Vamos ler a Bíblia e vamos olhar para Jesus, agarrado com Jesus. Jesus é tudo. E Ele nos deu a sua palavra. Você vai ler a Bíblia essa semana ou não? Tira esse negócio de Netflix. Para de assistir série. É muita série. Os crentes agora só falam em série. E eu me sinto assim culpado, porque ele fala os nomes, eu não sei. Você assistiu aquela série? É série para cá, série para lá. Quanto tempo você gasta nas redes sociais? O pastor John Piper diz que, por causa das redes sociais, nós não vamos ter desculpa para dizer lá no céu que a gente não teve tempo de ler a Bíblia. Leia a sua Bíblia. Carregue sua Bíblia, medite na sua Bíblia. Deus vai falar com você, Deus vai revitalizar você, encorajar você. Deus vai empurrar você para a presença de Jesus. A Bíblia Sagrada. Ela nos afasta do pecado. E o pecado nos afasta o quê? Da Bíblia. Ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Vamos orar?